Pronto. Olá, pessoal, boa noite. Hoje iremos ver o conteúdo relacionado à pedologia, né? Um conteúdo que cai no Enem. Ele é um conteúdo que cai de forma transversal, ou seja, às vezes o Enem não vai te pedir algo direto sobre solo. Ele vai pedir com que você saiba de alguns fatores, como a formação do solo, para que serve o solo, como o solo é utilizado. Então, dentro da lógica que a gente está estudando, a gente viu que há uma força, como foi que a Terra se estruturou dentro da sua estrutura, né? Núcleo, magma, litosfera, e aí a gente começou a ver o que era a litosfera, né? Que essa litosfera ela é dinâmica, e a gente viu que ela é fraturada, né, em grandes blocos, que são as placas tectônicas. Essas placas, elas estão dinâmicas, elas têm as suas atividades convergente, divergente e transformante. E essa atividade tectônica gera algumas outras consequências. Dentro dessas consequências, a gente tem a formação de rochas. Foi isso que a gente viu? Então, são rochas que são desde o resfriamento do magma até essas transformações da litosfera, seja no metamorfismo, seja a partir do intemperismo e da erosão, que formam grande parte das rochas sedimentares. Então, a gente viu que essa dinâmica da litosfera faz com que surjam as rochas, e as rochas nada são que pedaços do relevo. Então, a gente viu nas aulas passadas o que era o relevo, né? O relevo sendo a consequência dessa dinâmica da litosfera. E esse relevo é composto de rochas, e a gente também viu como esse relevo pertence ao Brasil, como ele se divide, como ele se organiza, como ele se estrutura. Só que o relevo, ele vai ter uma fina camada por cima dele, que é justamente o que os nossos pés encostam. E essa fina camada em cima do relevo é o solo. Então, estou mostrando para vocês como os conteúdos que a gente está vendo até então, eles são articulados, né? Eles não são soltos, eles vão sendo aí a construção do que é o nosso planeta, né? De como a gente se relaciona com ele. Então, a pedologia é a ciência que estuda o solo. Então, o que é esse solo, né? O solo que classificamos é uma coleção de corpos naturais constituídos de partes sólidas, líquidas e gasosas. Então, o solo não é só algo ali, algo sólido, né? Ele também vai ter essas partículas de água. Inclusive, quando a gente fala de aquíferos, a gente está falando de uma água dentro do solo, né? O solo que consegue aí fazer essa segurança, né? Essa captação dos aquíferos, é no solo. E também gasosas, né? Dentro do nosso solo, a gente também tem oxigênio, a gente também vai ter a presença de alguns gases. Então, ele é tridimensional, então ele tem altura, ele tem dimensão, ele tem profundidade, ele é dinâmico. Então, quando a gente fala de terra, a gente está falando de dinamismo, né? Nada na terra é estático. Por isso que tem aquela famosa frase, né? Que tudo se transforma. Então, é formado por materiais minerais, isso é bem importante de vocês entenderem, né? Tem os seus minerais e também tem materiais orgânicos, que ocupam a maior parte do manto superficial das extensões continentais do nosso planeta, contém matéria viva e pode ser vegetado na natureza, onde ocorre e eventualmente terem sido modificados por interferência antrópica. Então, aqui, quando a gente tem essa concepção do que é o solo, esse significado aqui eu tirei da Embrapa, né? A Embrapa ela é uma empresa de ciência aqui do Brasil, privada,
e ela tem incentivos também do governo federal, que estuda o solo, né? Não só o solo, mas também atividades relacionadas com a utilização e o manejo do solo, que é a própria agricultura. Então, o solo, ele é algo muito dinâmico, muito incrível, né? Então, ele não é só algo que é para plantar. Não, ele também significa vida, porque tem vários seres vivos que vivem do solo, né? Vivem no solo, como também ele mantém, né, os recursos naturais e minerais que mantêm a vegetação. Então, a vegetação ela está para o solo como o solo está para a vegetação. É um equilíbrio natural entre esses dois. Como também a água. Então, quando a gente tem aquíferos, a gente tem aportes hídricos, então a gente tem aí um solo profundo e poroso que consegue segurar essa água dentro dele. Tudo certo? Tudo ok, né? Alguém responde sim, professora. Então, a gente vai ter aqui... Vocês estão me ouvindo? Então, né? Tudo ok? Acho que sim. Então, vamos lá. As funções do solo, e é justamente o que o Enem ele vai perguntar para vocês, né? Para que é que serve o solo, né? Como é que o homem se utiliza do solo? Então, aqui eu trouxe para vocês um esqueminha, né? Ele foi feito aqui em 2015, pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. Então, quando a gente fala do solo, a gente está falando da atividade econômica também, né? Quando o homem se utiliza do solo, ele se utiliza para a agricultura, né? Para a subsistência. Como também para uma parte mais econômica mesmo, industrial, né? Que é o caso do agronegócio. Então, aqui dentro, né, das funções do solo, né, o solo fornece serviços ambientais que possibilitam a vida na Terra. Então, o sequestro de carbono, ele consegue fazer essa retenção do carbono dentro daquele ciclo que a gente conhece bem, né, da troca de gases das árvores para o meio ambiente, né, que a gente injeta no ar o gás carbônico e inspira oxigênio. Já as árvores fazem o contrário, como também os fitoplânctons. Mas aqui no caso, quando a gente está falando da vegetação, o solo também vai ter essa funcionalidade de fazer essa troca juntamente com a vegetação. Por isso que quando a gente fala de solo, a gente fala de vegetação, a gente fala de corpos d'água. Não tem como desassociar esses três recursos naturais. Então, ele também é responsável, né, pela purificação da água e degradação de contaminantes. Então, quando a gente fala nessa purificação da água, é a filtração, né, de tirar as impurezas e transformar a água de uma forma potável. Então, quando a gente está no interior do Brasil, né, de um estado, que existe aqueles poços, né, os poços nada mais é do que a água que existe ali dentro do solo, que através daquele buraco, né, verticalizado, a gente consegue fazer um corte no solo e a água chegar até a superfície. Então, quando não existe, né, aquele poço, né, aquele buraco ali profundo, a água está ali dentro daquele solo. Então ele faz como se fosse realmente um filtro dessa água, né, não fazendo com que haja contaminantes. Então, quando a gente tem aqui a irrigação de inseticidas, de agrotóxicos, como tem em grande escala, né, em grande abundância no agronegócio, claro que eu estou falando aqui no sentido de como o agronegócio ele vai atingir o solo. Então, quando a gente tem esse grande aporte de veneno colocado na vegetação, que consequentemente vai cair no solo, esse líquido ele vai filtrar, porque o solo é como se fosse uma grande esponja.
Então, ele vai infiltrar e a água que tiver lá embaixo vai receber esse veneno e vai, consequentemente, também contaminar a água e todos os corpos de águas que existem próximos a aonde houve essa injeção de agrotóxicos no solo. E aqui a gente também tem o solo no fator da regulação do clima. Então, quando a gente tem solos bem estruturados, né, que tem uma vegetação, que tem uma sustentação, a gente vai ter a vegetação. Então, a gente vai ter também uma sensação térmica mais aliviada. Então, quando você está com muito calor e você vai para um canto onde tem muitas árvores, a gente começa a perceber uma sensação térmica melhor. Sentir um vento, sentir ali uma sombra. Essa sensação térmica também é proporcionado não só pela vegetação, como também pelo solo. Assim como, se tiver muito desmatamento e esse solo ficar exposto, né, ele vai começar a degradar, a vegetação vai começar a não nascer mais, e aí a gente vai ter tanto o escape do carbono que estava ali infiltrado, né, que estava ali preso, ele vai ser colocado novamente em superfície, como também a gente não vai ter uma recarga dos aquíferos e também não vai ter não tendo água no solo e não tendo os nutrientes perdidos, a gente também vai ter a perca da vegetação. Então, o solo também é importante nessa regulação climática, seja no sentido positivo ou seja também no sentido negativo. Por quê? Esse local aqui, ó, que está degradado, quando o sol ele vier, né, com toda a sua força, não vai haver essa troca de calor. O sol vai bater e vai irradiar com muita força. Então, vai ser locais mais quentes, com pouca água, vai ter uma sensação térmica mais abafada. É justamente também o que a gente tem nas grandes cidades. Olha, e isso o Enem fala, viu? O Enem vai cobrar de vocês essa relação, né, homem-natureza. Então, nas cidades, geralmente a gente vai ter os solos todos cobertos por asfalto. Então, o asfalto ele é preto e ele absorve calor. Então, quando o sol ele bate, né, com toda a sua força nas cidades, aquela pista, né, o asfalto, ele vai ali absorver o calor e vai emanar também aquele calor que ele recebeu, né, através do que a gente vai sentir da sensação térmica. Então, tudo isso também é essa relação que a gente tem com o solo. Como também a ciclagem de nutrientes, nessas trocas de nutrientes que existem na natureza em si, para nutrir a vegetação, é feita a partir do solo. Ele é habitat de organismo, tanto de tatu, de minhoca, e isso é muito importante. Até mesmo, vocês lembram na biologia, nas aulas de ciência, que a gente tem a decomposição dos seres vivos? Geralmente, essa decomposição é feita em solo. Então, quando o ser humano morre, por exemplo, no cemitério, ele é enterrado no solo. Quando um animal morre na natureza, ele fica ali no solo até aquele corpo ser decomposto. E aqueles organismos, né, que vão ali decompor aquele animal, aquele organismo, aquele ser vivo, vai ser a partir de seres que vivem, né, no solo, que vivem nessa regulagem entre os organismos e numa cadeia alimentar. Ele também faz a regulação de enchentes, assim como as enchentes, né, ele pode regular, ele também pode promover a enchente. A partir de que o solo, como eu estou falando aqui há algum tempo, ele é poroso, então ele absorve água. Só que, se esse solo, como a gente falou lá do deslizamento de terra, se esse solo já tiver encharcado, se esse solo já tiver degradado, então, quando a água vir, né, a chuva vir, principalmente nessas regiões mais ao sul do Brasil, ou regiões com locais bem íngremes, né, com aqueles relevos escarpados que a gente viu nas aulas passadas.
Então, se tiver ali um solo bem estruturado, com uma vegetação e sem muitos impactos ambientais, o solo ele vai receber a chuva e vai sustentar ali a chuva. Só que se tiver o desmatamento, os problemas ambientais ali degradando aquele solo, ele vai encharcar, ele não vai ter a sua potência original e aí vai acontecer aqueles deslizamentos. Como também nas grandes cidades, a gente costuma barrar os rios, né? Fazer canalização de rio. Só que o rio, mesmo sendo canalizado, ele não deixa de perder a sua força, como também não deixa de perder o seu curso natural. Então, muitas vezes, alguns rios, alguns corpos d'água, como lagoas, que poderiam ter existido, açudes, são aterradas. E não é porque você vai aterrar que aquilo ali vai sumir. Ele vai estar por debaixo da terra, ele vai estar ali no solo. Então, aquela água, quando acontece a chuva faz com que aumente o lençol freático. Então, esse solo freático aumentado faz com que as cidades acabam tendo enchentes. Isso acontece aqui muito em Fortaleza. Tem pontos específicos que a gente tem um rio chamado Rio Siqueira, Rio Maranguapinho. Então, ele foi canalizado e em alguns locais ele foi aterrado. Então, quando chove, muitos locais de Fortaleza inundam, né? Ficam inundados por conta disso. Como também tem um rio chamado Rio Pajeú. O Rio Pajeú foi um dos que mais sofreram aqui em Fortaleza, que ele foi soterrado mesmo. Algumas partes foram canalizadas e aí ele fica na região nobre de Fortaleza. Aí quando chove, inunda quase todas as avenidas, os viadutos. Então isso é uma relação dentro da cidade com o próprio solo. Tá tudo ok, gente? Vocês estão tão calados. Eu tô com medo de estar falando e vocês não estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, né? Tá tudo certo? Tudo certo. Eu tava com medo de estar aqui falando sozinha. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, tá bom? Então, a gente também vai ter aqui o solo como esses recursos genéticos e farmacêuticos, como alguns organismos, alguns recursos minerais que podem ser utilizados também para a cura, as raízes. Não sei vocês, né? Se vocês têm avós ou alguns tios que são assim do interior, que têm essa cultura de fazer um chá de raiz, um chá de alguma coisa assim, que é bom para dor de barriga, para dor de cabeça, o próprio gengibre, né, que é uma raiz, e todas as suas formas de cura, né, que vem a partir dessas ciências mais empíricas, né, essas atividades empíricas. Então, isso também vem nessa nossa relação do ser humano com o próprio solo. Assim como é a base da infraestrutura humana, né, a gente constrói a nossa casa, nosso alicerce no solo, então o solo é importante também para isso. O fornecimento de materiais de construção, quando a gente faz nessa mineração da argila que fica no solo, né, da argila, da areia, né, que são esses sedimentos, acabam ficando ali fazendo parte da construção do solo, como também outros materiais que são utilizados na construção civil. Então, o solo também vem trazendo esse fornecimento de matéria de construção. Herança cultural, quando a gente vê nessas arqueologias, né, o solo ele vai ali também fazendo uma capa, né, para guardar algum desses artefatos arqueológicos, e a gente vê essa relação do solo com o relevo, porque a gente vai ver muito desses resquícios, por exemplo, os fósseis, em solos que estão presentes em relevos sedimentares. Mas a gente também tem solos em cima de relevos graníticos, relevos metamórficos. E aí são encontrados artefatos, né? Um vaso, uma estátua, que o solo vem sendo essa cobertura, né? E guarda
esses requisitos da nossa herança cultural. Então, a gente também tem a produção de alimentos, de fibras e combustíveis. Então, o solo também vem sendo a nossa fonte de alimentação. Não tem como a gente falar, não tem como a gente falar de solo e também não falar da nossa alimentação. Inclusive, é um dos grandes debates, né, do Brasil, né? A gente tem um país agrícola, é um país que produz aí, né, muito material agrícola, então a gente fica muito nesse embate, né? O agronegócio é ruim, mas todo mundo quer comer, todo mundo quer ter o que comer. Então a gente tem muito esses embates nessa discussão sobre a utilização do solo. Eu tenho, né, alguns questionamentos ao agronegócio por conta mesmo do impacto dele no solo, né? Justamente por conta disso. Quando você tem uma produção em massa muito forte em cima de um solo, a gente sabe que os recursos naturais eles são limitados, né? Eles não são eternamente eternos ali naquele solo. Então, quando você faz uma produção em grande escala, várias vezes ao ano, porque a gente tem, né, os alimentos que têm aquela modificação genética para fazer uma colheita mais curta, né? Então você está puxando ali nutrientes daquele solo. Então uma hora ele vai dizer, olha, já deu aqui, não tenho mais nada para oferecer. E aquele solo vai perder seus nutrientes, perdendo os nutrientes, perde a vegetação, perdendo a vegetação, perde aporte de água, perdendo esse aporte de água, então a gente tem ali uma degradação ambiental, a gente vai ter um solo que vai morrer, vai empobrecer. Então, isso é uma das minhas principais críticas ao agronegócio. Mas é bem difícil combater, né, o agronegócio no Brasil, porque é a nossa base econômica, então gera aí outros debates. Então, vocês estão vendo tanto de coisa que a gente pode pensar a partir do solo. E é isso que o Enem, que o vestibular, vai pegar de vocês, é entender essas múltiplas funções do solo e essa contextualização, né, de para que ele é utilizado, como ele é utilizado, como o ser humano ele vai lidar com isso, né, com esse recurso natural. E aí a gente vai ter aqui a pedogênese, né? Vou passar esse slide para vocês. A pedogênese é a produção, né? A produção não, a formação de um solo. Então, o processo de origem, formação e transformações do solo está diretamente relacionada com o intemperismo e com a acumulação de matéria orgânica. Então, aqui a gente vai ter o intemperismo acontecendo. E como eu falei para vocês, o intemperismo não é a mesma coisa de erosão. Eles acontecem ao mesmo tempo, mas eles não acontecem na mesma intensidade. Né? Eles têm aí seu processo também solo, né? Eita, o trocadilho. Então, aqui, durante o processo de pedogênese, a gente tem o intemperismo ocorrendo com mais força do que a erosão. Não que a erosão não esteja acontecendo também, né? A gente tem aí todos os processos acontecendo, tudo ao mesmo tempo, no mesmo lugar. Que nem o nome do filme, né? Alguma coisa assim. Então, o intemperismo está acontecendo aqui para a formação do solo. Então, o intemperismo nada mais é do que a desagregação da rocha. Então, primeiro a gente vai ter uma rocha mãe, que foi o que a gente estudou nas aulas passadas. Essa rocha pode ser sedimentar, pode ser ígnea, pode ser metamórfica. E aí a gente vai ter a ação dos agentes intempéricos, que a gente já viu. A água, o vento, o gelo. Então, a gente vai ter aí um agente intempérico atuando nessa rocha para desagregar. Aí vai acontecer o quê? Desagregou essa rocha, a gente vai começar a ter a formação de camadas. E essas camadas não é que nem de um bolo. Essas camadas elas vão ser que nem a que a gente viu na Terra, elas vão se complementando uma à outra. Então a gente vai ter aqui nessa desagregação, o material desagregado, ele fica em cima dessa rocha. Ele não é totalmente erodido. Ele fica em cima acumulando. Então,
a gente vai ter o primeiro horizonte, né? O horizonte a gente vai ter a definição entre A, B, C, D desses horizontes, mas eu não vou tratar isso com vocês hoje. Então, a gente vai ter que essa rocha-mãe, a gente vai ter o acúmulo desses sedimentos, que outrora, né, era parte dessa rocha, e a gente vai ter o acúmulo em cima da rocha-mãe, né, da rocha matriz. E aí, com esse acúmulo, a gente vai ter o acúmulo de material orgânico. Esse material orgânico vai fazer com que haja uma pequena camada chamada humus. Esse humus é a camada mais superficial do solo. Todo solo vai ter essa camada, que é justamente, vai vir em nome, né? Horizonte H ou horizonte O. Depois a gente vai ver o que é esses horizontes. Depois eu passo para vocês. Mas, em resumo, os dois têm a mesma funcionalidade, eles são parte do solo que tem uma rica matéria orgânica. Então, aqui é onde vai ter o cocô do bicho, é onde vai ter um bicho entrando em decomposição, é onde vai ter uma folha entrando em decomposição, uma manga que vai cair do pé, que vai cair no chão, ou uma fruta que vai ficar ali podre, que vai gerar ali um suco, que vai alimentar ali o nutriente. Então, esse horizonte mais superficial do solo é esse, né, que é rico em material orgânico. E é muito importante para a vegetação, né? É uma parte bem fértil, onde vai ter aí a proliferação dos organismos, né? Minhocas, bichos que existem aí que alimentam as árvores, né? Por exemplo. Mas também, dentro desses horizontes mais profundos, a gente vai ter também, quanto mais profundo o solo, mais árvores com raízes profundas a gente vai ter. Claro, se a gente está falando aqui no ambiente natural, né? Não no ambiente degradado pelo ser humano. Então, se a gente tem um solo bem desenvolvido, a chance de uma árvore com troncos largos, né, aqueles troncos bem largos, e o solo ser profundo é muito maior. Então, quando a gente tem a Amazônia, ela é muito rica, e ela existe por ela mesma. O solo que a gente tem na Amazônia, ele não é um solo considerado fértil, por incrível que pareça, né? Choquem-se aí vocês. Ele não é um solo fértil, mas o que torna o solo da Amazônia fértil é a grande quantidade de vegetação que tem ali. Então, a vegetação faz essa troca com o solo. E aí, aquela floresta ali, ela se recicla por ela mesma. Por isso que existe uma grande preocupação em preservar a Amazônia, porque as partes que estão sendo degradadas, elas vão ser dificilmente recuperadas, né? Vai ser uma recuperação muito lenta e muito difícil. Assim também, se você perde o solo, você também está perdendo o corpo d'água, né? O aquífero que existe ali. Mas voltando aqui, né? Aqui eu estou mostrando para vocês de uma forma de desenho, né? De ilustração de como seria esse solo, né? Em camadas. Mas aqui do lado eu tenho um perfil de como realmente o solo ele se apresenta na natureza. Então, como vocês podem ver, ó, ele é contínuo, né? Ele não tem não é como se fosse uma fatia de bolo. Então, tudo isso aqui acontece dentro do solo. A gente vai ter aqui essa parte mais rígida. Então, quanto mais próximo da rocha matriz, mais o solo vai ter essa aparência mais pedregosa. Pedregosa. Eita, quase não sai. Vai ter essa textura mais Eita, mais cheio de pedrinhas, né? De pedrinhas, de blocos de rocha, por conta da rocha matriz. E quanto mais próximo à, à superfície, mais ela vai estar ali com seus grãos mais dissolvidos, né? Mais pequenininhos, em pequenas partículas. E assim se constitui um perfil de solo.
Então, aqui a gente vai ter essas camadas de solo. Eu não vou tratar cada camada para vocês, mas é importante a gente ver que esse solo, aqui a gente está falando de um solo desenvolvido, um solo que tem aí suas camadas bem pré-definidas. Nem todo solo vai ter essas camadas e nem todo solo vai se comportar diferente. A gente tem no Brasil uma cartela de um total de mais de 20, 30 solos no Brasil. Então, todo solo, é importante que vocês entendam, ele vai ter ali resquícios da sua rocha matriz. Então, se a minha rocha, ela é um arenito, por exemplo, ela é uma rocha sedimentar, não tem como eu ter um solo rico em materiais ferrosos. Por quê? Porque esses materiais, eles vão ser provenientes de uma rocha mais ígnea. Vocês estão entendendo, né? Então, é importante também que a gente saiba isso. Então, cada horizonte vai trazer para o solo uma importância, né? Um significado, e ele também vai trazer uma forma de segurar algum tipo de nutriente ou algum tipo como é que eu posso dizer? De algum recurso. Então, ele pode ser tanto rico, essa matéria aqui, ó, esse horizonte O, camadas de restos de plantas, animais na superfície do solo, que foi a que eu falei para vocês, que também tem a presença do humus. Já esse horizonte C aqui, ele é formado ainda por rochas, né, algumas rochas degradadas. O horizonte B, ele tem uma presença de ar maior, então a gente vai ter aí dentro dos horizontes do solo e dessas camadas, a gente vai ter características diferenciadas. Eu até agora não vi nenhuma questão de vestibular e do Enem que cobre esse conteúdo, horizontes de solo. Eu trouxe para vocês compreenderem como o solo ele é muito rico, como o solo ele tem uma estrutura. E essa estrutura dele faz com que ele seja rico para a gente utilizá-lo, como também para mostrar para vocês a importância da gente preservar os nossos solos. Então, a gente vai ter aqui solos que vão ser arenosos, argilosos, siltosos. Então, siltoso é como se ele fosse mais liguento. Arenoso é como se ele fosse mais solto, e argiloso é aquele aspecto de argila. Então, esse daqui vocês podem ver com mais tranquilidade em casa, né? Se tiverem alguma dúvida, eu vou estar aqui também para responder. Então, a gente vai ter algumas classes de solo no Brasil que são importantes para a nossa vida, né? Aqui no Brasil e nossas atividades econômicas. Então, a gente vai ter aqui, né? São dados da Embrapa, né? Como eu falei para vocês. Ela é referência no estudo de solos do Brasil. Então, o solo corresponde à decomposição de rochas, que ocorre por meio das ações ligadas à temperatura, porque a gente está falando do intemperismo, né? Como o calor, além dos processos erosivos provenientes da ação do vento, da chuva, por conta da dinâmica de recargas sedimentares, naqueles ciclos sedimentares que a gente viu, eles também são importantes na formação do solo, mas predomina-se a atividade do intemperismo. Então, se predomina no Brasil, né, aqui, solos, né, os latossolos, argissolos e neossolos. Argissolos são os solos com grande teor de argila. Os neossolos, eles são solos novos, né, solos que são recém-desenvolvidos, principalmente solos que são próximos às praias, solos de bacias sedimentares. Então, eles vão sendo aí esses neossolos. Que no conjunto se distribuem aproximadamente 70% do território nacional. A classe dos latossolos e argissolos ocupam aproximadamente 58% da área e são solos profundos, altamente intemperizados. A gente tem esse teor de intemperismo muito forte no Brasil, porque somos um país tropical que chove muito, né? E o principal agente tempérico
é a água. São intemperizados, ácidos, de baixa fertilidade natural e, em certos casos, com alta saturação por alumínio. Então, por incrível que pareça, né, a gente tem aí solos que têm baixa fertilidade, apesar de a gente ter duas grandes florestas dentro da nosso território nacional. Talvez possa ser porque uma das florestas foi altamente degradada. Também pode acontecer isso, né? Mas, como eu falei também, a Amazônia, o território da Amazônia, também não é um solo fértil, né? Caracterizado como fértil. Ele se recicla por si só, né? Naquele ciclo ali da vida da Amazônia. Então, por isso que é muito importante preservar os nossos solos e a gente não ter um país tão ligado à agricultura, porque uma hora esses recursos vão acabar. Não estou doutrinando vocês aqui, viu, gente? Estou falando a realidade dos fatos, da ciência, do que é um recurso natural e que ele, naturalmente, ele acaba, né? Nada da natureza é eterno. Até a água também não é eterna. Mas vamos lá. Também ocorrem solos de média e alta fertilidade. Então, a gente vai ter pontos no Brasil que a gente vai ter solos com alta fertilidade. E é justamente nesses solos que a gente tem o polo do agronegócio. Principalmente aí no Rio Grande do Sul, né? Quem foi da região do Rio Grande do Sul, do Sudeste, a gente vai ter aí uma região que vai ter a terra roxa, né? Que é uma terra, é um tipo de solo que é muito fértil. A gente vai ver também, eu acho que vai ter alguma coisa aqui sobre ele. Em geral, pouco profundo, em decorrência de seu baixo grau de intemperismo. Esse se enquadra principalmente nas classes dos neossolos, luvissolos, ponossolos, nitossolos, chernossolos e cambissolos. Então, apesar dos nomes serem bem complexos e complicados, né, eles são solos que fazem parte da vida no Brasil. Em algum momento você teve aí um contato com um desses solos e vocês vão saber, né, que solos são esses. Então a gente vai ter aqui, ó, latossolos, argissolos e neossolos. Algum momento da vida de vocês foram para a casa dos avós, foram no interior, foram numa praia, foram em algum canto e viram um solo parecido com isso, né? Um perfil de solo parecido com isso. Então essa daqui, ó, em Minas Gerais. Então, vocês percebem o latossolo? Ele vai ter muito parecido com o argissolo, diferencia muito o teor do grão, né, do solo, os nutrientes que se tem nele, o tipo de vegetação, o tipo de clima que existe no local, né, onde ele está colocado. Os argissolo, ele vai ter essa pegada um pouco mais solta. Ambos são porosos, né? Tem aí também o teor de segurar bastante água. Os neossolos vão ser solos mais recentes. E então a gente vai ter aqui a presença da rocha matriz, vocês estão vendo? Como ele é recente, ele não é tão profundo, ele não é tão desenvolvido. Então a gente vai ter aqui a presença da rocha matriz em evidência no perfil de solo. Já aqui a gente não tem, né? A gente não está vendo aqui a rocha matriz. Percebam que essa fita aqui, ó, é de 1 metro. Essa daqui também. Então, em 1 metro, a gente já vê a rocha. Aqui em 1 metro, a gente não vê essa rocha. Então, porque ela está um pouco mais profunda. Aqui também a gente vai ter os vertissolos, massapê. Ele é bem comum no Brasil, né? Só que são os 3 solos mais comuns dentro do Brasil. Os vertissolos, que são falados também, né, culturalmente, de massapê. A gente vai ter essa presença aqui da matéria orgânica, das florestas. Então, aqui a gente vai ter, ó, Sebastião Barreiro, em Juazeiro, na Bahia. É uma formação muito presente na Caatinga, né, na região ali, na toda aquela região do Nordeste. A gente também vai ter o nitossolo, que é a terra roxa, aqui ó, em Santa Catarina, né, no sul do Brasil. A terra roxa, vocês lembram das rochas ígneas, né, que são ali do resfriamento do magma?
Pois bem, essa terra roxa aqui, lá no pré-cambriano, não foi tão longe assim, não. Foi já no Cambriano que a gente e teve esse evento. Houve um derramamento de magma. E aí a gente tem um derramamento basáltico, porque teve esse resfriamento rápido nessa região aqui, né? Ali do Rio Grande do Sul, de, de Santa Catarina, parte ali, grande parte do Rio Grande do Sul do Brasil, da região sul. Então, houve esse derramamento basáltico. Esse basalto, ele foi intemperizado e erodido e acabou formando essa terra roxa. É um dos solos mais ricos e férteis do Brasil. Porque como a gente tem um resfriamento rápido do magma, a gente tem todos os nutrientes ali que existiam naquele magma. E quando ele foi erodido, ele foi dissolvido, então a gente tem um solo aí muito rico em mineral. E é justamente onde está o polo do agronegócio. A gente também tem os planossolos, né? O famoso salmourão. Aqui a gente tem produtos de decomposição do gnais e granito. É esse solo mais seco, também proveniente de regiões do semiárido. Então, esse solo aqui é de Quixadá, aqui no Ceará, né? Aqui é onde eu moro no Ceará, mas eu moro em Fortaleza, que é Quixadá. É um dos municípios do estado. Então, ele é um solo bem seco, né? Um solo que não é tão rico em matéria orgânica, não é tão rico em nutrientes. E aqui a gente também já vê a presença da rocha matriz. Aqui eu trouxe só algumas citações a mais, né? O que é solos eluviais e aluviais. Né? Os eluviais são formados por rochas no próprio local. Então, esses dois solos aqui, a gente tem a rocha matriz e tem a rocha, o solo construído em cima dessa rocha. Mas também a gente tem solos aluviais, que são formados a partir do transporte de material. Então, justamente solos que são ligados a rio. Então, mangue, o solo do mangue, que são os gleisolos, eles são solos feitos a partir do que o rio traz, né? Do que o rio traz ali para aquele mangue. Ou então em várzeas, né? Em locais alagados. Então, o que o rio traz decanta ali, né? Fica ali naquele local e faz as camadas do solo. Então, aqui é um pouco dos impactos ambientais que eu já trouxe aqui para vocês, né? A gente vai ter a erosão, a degradação do solo que a gente viu, isso durante as aulas passadas. A gente vai ter a lixiviação. Essa lixiviação é quando ocorre essa lavagem da camada superficial. Então, a gente não tem a vegetação, e quando a água da chuva ela bate no solo, né, nessa camada mais superficial do solo, ela arrasta o solo com tudo. Esse arraste do solo, a gente perde a camada do humus, deixa o solo mais exposto, e aí o solo vai perdendo os seus nutrientes e também vai perdendo a sua estrutura. A gente também vai ter o impacto da salinização. Isso aqui também é um impacto que ocorre no agronegócio, porque quando a gente tem ali uma plantação, né? Imagina aquela. Não estou aqui só tacando pau no agronegócio, não, viu, gente? Eu estou aqui para falar para vocês o que é que realmente acontece. A gente tem ali uma grande vegetação que ela não é regada só com a água da chuva. Ela também é regada com uma água introduzida. E essa água tem sais minerais, né? Toda água tem sais minerais. E aí, quando você faz aquele processo de irrigação, que é jogar muita água naquele local, uma água rica em sais minerais, que também são boas para a formação da vegetação, quando essa água evapora, fica só os sais, né? Fica só o sal. Então, com o tempo, né, essas grandes irrigações, acaba que a água ela vai evaporando, porque o solo vai sendo
utilizado, ou o solo absorve a água, ou essa água evapora, e fica os sais ali presentes nas camadas superficiais do solo. E aí acaba que ele mata a plantação, ele matando a plantação, não cresce mais vegetação em solos que são salinizados, e aí o solo morre, né? O solo vai perdendo seus nutrientes e acaba morrendo. Então, é um problema ambiental gravíssimo e quase irreversível. Então, eu trouxe também esses problemas por conta que caiu em algumas questões de vestibular. Então, eu trouxe esses conceitos aqui para vocês saberem o que é e como acontece. Como também o processo de laterização. Laterização é esse acúmulo de hidróxido de ferro e alumínio no solo. Então, é muito presente em áreas que têm a mineração com grande força. Então, essa mineração desenfreada pode acabar contaminando o solo dentro dessa perspectiva, né? Desse ferro, né? A laterização em si, ela é um processo natural. Alguns solos aqui do Ceará, eles são lateralizados, porque a gente tem no nosso embasamento rochas ígneas, né? O nosso embasamento é muito diferente dos outros estados do Brasil, então a gente tem a presença de rochas ígneas. E aí, quando acontece o intemperismo, a erosão desses materiais, acaba que o nosso solo tem muito essa presença do hidróxido de ferro, né? Esses materiais mais ferrosos, e a gente tem um solo mais alaranjado. Mas isso é um processo natural. Agora, quando acontece de forma antrópica, esse solo não era para ter esse aspecto. A natureza que existia aqui, né, a vegetação, os recursos que existiam aqui, a água, tudo mais, eles não foram desenvolvidos naturalmente para ter esse processo de laterização. Isso aconteceu por causa da atividade antrópica. Por isso que deixa de ser algo natural e passa a ser um impacto ambiental. E a gente tem o processo de desertificação. Isso aqui está caindo bastante nas provas, tanto de vestibular, quanto Enem, quanto em concurso. Então, já vi também esse processo aqui de desertificação. Ele acontece mais em clima semiárido, acomete muito aqui a região nordeste do Brasil, que não, eu vou falando aqui, não é que está virando um deserto, não é isso. Né? O processo de transformação em deserto é outro, não é o mesmo de desertificação. Aqui no desertificação, a gente vai ter o quê? Né? Recebe esse nome porque provoca a mudança da paisagem para algo próximo à paisagem do deserto. Mas não é um deserto. Ela acontece justamente em semiárido, em clima árido, semiárido e subúmido, mas alguns autores, né, estão tirando aí o clima árido, porque quando a gente está falando de clima árido, a gente já está falando de deserto. Então, alguns autores estão trazendo mais o semiárido. E acontece que, com a pluviosidade, que as chuvas, né, não é maior de que 1.400 milímetros anuais, isso aqui é muito pouco, 1.400 anuais. Isso aqui, 1.400 milímetros, aqui em Fortaleza, em regiões como São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, regiões mais litorâneas, isso aqui, às vezes, é no mês. Ou em 2 meses chove isso aqui, entendeu? Então, chove isso aqui no ano todo. É quase nada, né? Quase não ter chuva durante o ano. Então, acontece o quê? A gente tem um processo de compactação do solo. Então, o solo, ele, em grande maioria, é compactado, ou seja, não entra água, não nasce, não nasce vegetação, então a vegetação começa também a desaparecer, como vocês estão vendo aqui, ó. A gente vai ter a perda do solo, então o solo ele vai estar pobre,
contanto que aqui você já consegue ver, ó, rochas expostas na paisagem. Isso porque a gente tem aqui um solo muito raso e compactado, pouca vegetação, vocês quase não estão vendo vegetação. E aí a paisagem começa a se tornar parecida a de um deserto. E a gente vai ter essa dinâmica do clima. À noite fica muito frio, à tarde, de dia fica quente. Então a gente vai ter essas amplitudes térmicas acontecendo durante o dia. Como também a gente vai ter a perda dos recursos hídricos. Aqui no semiárido, né, no Nordeste, a gente já tem pouco recurso hídrico. Então, com esses processos aqui de desertificação, acaba a gente perdendo muito mais. E ele é agravado pelo excesso de animais. Um dos casos aqui no Ceará, em Irauçuba, que justamente são uns dos núcleos de desertificação que a gente tem no Brasil e que cai exemplos nas provas. Aqui em Irauçuba, um dos fatores que fez com que houvesse esse processo de desertificação, né, que proporcionou que isso fosse mais intensificado, foi a grande produção de gado. Então, em um momento da história aqui do Ceará, a gente teve essa produção enorme de gado. E gado em excesso, ele compacta o solo. Então, você está colocando ali o gado, um peso que não deveria estar naquele solo. Então, se você cria muita cabeça de gado em um quadrante, né, em pequenos metros quadrados, aquele peso vai gerar uma compactação por pressão no solo. E foi justamente um dos fatores que proporcionou que Irauçuba, né, entrasse aí nesse processo de desertificação. Como o próprio clima semiárido, né, a gente já não chove. Se não chove, não tem muita água. Se não tem muita água, não tem muita vegetação. O solo fica exposto. Com o tempo, ele vai perdendo seus nutrientes, e aí acaba também sendo um certo problema natural por conta do próprio clima semiárido. Então, aqui eu trouxe para vocês os núcleos de desertificação no mundo. Justamente são essas zonas aqui, ó, próximas à linha do Equador, né? Então, são núcleos, ó, em locais que tem a presença do semiárido e do árido. Só que aqui, como eu falei para vocês, como estão tirando o árido disso, né, dessa discussão da desertificação, porque árido já é deserto. Então, vocês estão vendo que aqui o Saara não está dentro desse núcleo de desertificação, porque ele já é um deserto, ele já é árido. Então, a desertificação é outro processo, não é o mesmo processo de deserto, né, de formação de deserto. Como também a gente tem aqui, ó, o deserto da Austrália, que não aparece nesse núcleo de desertificação, porque desertificação não é a mesma coisa que deserto. E aí trouxe aqui também alguns dados do Nordeste para vocês verem, e também algumas técnicas de conservação do solo que vocês também podem ver depois. Essa calagem também é bem interessante. Essas daqui são utilizadas mais em regiões como a China, como da produção de arroz, esses terraços de alagamento, porque como está em terraço, evita com que a matéria desça de uma vez, né? Desça assim. Então ela vai descendo aos poucos e evita a erosão do solo. E já a calagem é uma alteração do solo através da química, né? Então é um solo que é pobre em nutrientes, passa a se tornar nutritivo a partir da inserção, né, da adição do calcário. Então, essa foi a nossa aula de hoje, galera. Todos ainda estão aí, temos 3 pessoas. Essa foi a nossa aula de hoje. Então, eu trouxe esse conteúdo para vocês. Porque eu vi a necessidade, né? Um conteúdo que não cai muito no Enem, mas como a gente está falando de atividades econômicas e isso está muito atual, né? Esse debate, aí eu resolvi trazer para vocês como um conteúdo
adicional aí dentro da nossa grade de conteúdos que a gente tem para estudar. Então, essa foi nossa aula de hoje. Agradeço a todos que participaram e até a próxima aula.